Opa! Olá, senhores eletrônicos! Estamos aqui novamente no canal Análise Lógica de Circuitos Eletrônicos. Professor Gustavo Cariello, no seriado gratuito de transistor bipolar, iniciando o vídeo 10 do seriado. Mas, dessa vez, iniciaremos corrigindo o circuito anterior do vídeo 9, conforme a gente combinou. Beleza? Então, vamos embora. Estamos aqui com o circuito e vamos analisar ele para chegarmos juntos no componente suspeito e possivelmente o componente defeituoso. Ok? Ok. Bom, vamos lá fazer uma revisão rápida do circuito anterior que a gente apresentou lá no vídeo 9. Bom, a gente tem aqui resistor R1 de 160 ohms, nosso diodo D1, que é um diodo LED, como a gente pode ver aqui pela simbologia. Temos o nosso transistor NPN, com beta de 150. Nosso capacitor C1 ligado da base do transistor para o nosso terra, nossa referência 0. Temos aqui o resistor R2, interligado da base do transistor para o ponto comum entre o potenciômetro e a nossa chave, resistor R2 de 5K. Temos aqui a nossa chave SW, que está configurada como uma chave aberta, apresentando uma resistência infinita. E temos aqui o nosso potenciômetro P1 de 15K, interligado da alimentação de 5 volts para o ponto comum entre um dos terminais do resistor R2 e um dos terminais da nossa chave SW. Então, senhores, vamos fazer uma verificação aqui das tensões nesse circuito. Temos a alimentação de 5 volts, que está chegando no resistor R1 e chegando no potenciômetro P1. Temos no coletor do transistor uma tensão de 5 volts, no emissor uma tensão de 0 volts, na base do transistor uma tensão de 0 volts e no ponto comum entre o potenciômetro P1, a chave SW e o resistor R2 temos uma tensão de 5 volts. Sobre P1 está tendo uma DDP de 0 volts. Sobre a chave SW temos uma tensão sobre ela de 5 volts. Sobre o resistor R2 temos uma tensão sobre ele de 5 volts. Sobre C1, nós temos uma DDP de 0 volts sobre ele. Sobre R1, temos uma DDP também de 0 volts. Sobre o nosso diodo, temos também uma tensão de 0 volts sobre ele. Sobre a resistência interna do transistor entre coletor e emissor, temos uma tensão de 5 volts. E na junção base-emissor desse transistor, a DDP é de 0 volts. Tudo isso nós havíamos visto no vídeo anterior, ok? Uma revisão rápida que a gente fez aqui. Agora a gente precisa aplicar o raciocínio lógico, visualizar aqui a circulação da corrente e raciocinar até encontrar o componente defeituoso. De acordo com essas tensões que nós temos aqui no circuito, vale perguntar, está circulando uma corrente por esse circuito? Vamos verificar, né? Nós temos aqui a tensão de 5 volts chegando no potenciômetro P1 e essa tensão está passando por ele sem sofrer nenhuma queda. Lembrando que ele está configurado aqui para oferecer a sua resistência máxima de 15K. Mas a tensão não está sofrendo nenhuma queda, ou seja, nada está sendo retido em P1. A tensão passando por ele, chegando na chave SW. Sobre a chave tem toda essa tensão de 5 volts, mas a gente tem que lembrar que ela está configurada como resistência infinita. Vale perguntar, ela está de fato oferecendo uma resistência infinita? Sim, ela está, porque toda a tensão está caindo sobre ela. Caso ela estivesse funcionando no seu estado de 0 ohms, que seria a chave fechada, a tensão nesse ponto não poderia ser 5 volts, mas sim 0 volts. Sobre o resistor R2, existe uma tensão de 5 volts sobre ele. Isso seria motivo para existir o quê? Para existir uma circulação de corrente, uma vez que ele tem uma resistência de 5K. Sobre a junção base-emissor do transistor, nós temos uma tensão de 0 volts. Isso indica que não está havendo circulação de corrente pela junção, ou seja, não há polarização de base nesse transistor. Sobre R1, nós temos uma DDP de 0 volts. Isso indica que não está circulando corrente por ele, uma vez que nós temos a tensão de 5 volts chegando no resistor R1 e 5 volts do outro lado do resistor, indicando que a tensão está passando por ele sem sofrer nenhuma queda. Entre coletor e emissor, resistência interna do transistor, existe uma tensão de 5 volts, ou seja, já que a tensão da fonte está passando pelo resistor R1,
chegando no coletor, isso implica que entre coletor e emissor a resistência ela está infinita, não permitindo circulação de corrente por ele. Logo, se não há circulação de corrente por R1, nem pela resistência interna desse transistor, e nem há polarização de base desse transistor, jamais poderia existir uma tensão no emissor que polarizasse esse diodo LED, fazendo com que ele acendesse, né? Então, portanto, por ele, nós temos aqui uma tensão de 0 volts. Então, o que a gente pode dizer? Que não está circulando corrente através de P1, não está circulando corrente através de R1, o transistor não está funcionando, porque não há corrente de base, nem tampouco corrente de coletor. A respeito do capacitor, o que a gente pode dizer? A gente sabe que o capacitor ele funciona no seu instante final, ou seja, depois de carregado, como uma chave aberta, oferecendo uma resistência infinita. Logo, ele está aqui com uma tensão sobre ele de 0 volts. Então, duas coisas poderiam se raciocinar aqui. Ora, se tem 0 volts na base, e não está existindo corrente entre base e emissor, esse capacitor ele poderia estar desviando essa corrente e drenando toda essa corrente para o terra, fazendo justamente com que não haja circulação de corrente no transistor entre base e emissor, fazendo ele funcionar no corte, oferecendo uma resistência infinita de coletor para emissor. Isso justificaria a falta de corrente circulante em R1 e, consequentemente, sobre D1. Mas, então seria um curto? C1 estaria em curto? Se a gente supor essa hipótese, o que é que vai acontecer? A gente tem que analisar essa malha formada por P1, R2 e pela chave. Suponhamos então que C1 estivesse em curto. O que deveria acontecer? Considerando SW em bom funcionamento, funcionando como uma resistência infinita, nós teríamos que essa tensão de 5 volts teria que se distribuir entre P1 e R2, gerando uma tensão nesse ponto diferente de 5. Já que P1 oferece aqui uma resistência maior do que R2, a tensão retida em P1 deveria ser maior do que em R2. Isso está acontecendo? Não, não está acontecendo. Logo, nós não podemos supor que C1 está em curto. Isso deveria provocar uma circulação de corrente nesse sentido. Como sobre P1 existe uma tensão de 0 volts, não está circulando corrente por ele. Bem, se não está havendo queda de tensão em P1, mas está havendo queda de tensão na chave, significa então que a chave está com defeito? Não, justamente como nós verificamos anteriormente. A chave, como é que ela funciona? Ou ela oferece resistência infinita quando ela está aberta, ou ela oferece resistência zero quando ela está fechada. Se ela estivesse fechada, nesse ponto aqui, nós teríamos 0 volts, fazendo com que sobre P1 existisse uma tensão de 5 volts sobre ele. Ele não estaria permitindo polarização do transistor via R2, porque traria 0 volts para este ponto e, consequentemente, 0 volts existiria na base do transistor. Só circularia corrente por P1 diretamente para a terra. Mas isso não está acontecendo. Toda a tensão da fonte está caindo sobre a chave. Como ela está aberta, não está circulando corrente. Então, resultado, não está circulando corrente por P1 e também não está circulando corrente pela chave. Também não está circulando corrente por R2. Isso leva a gente a uma única conclusão e que seguramente a gente pode afirmar. R2 está aberto, funcionando como uma resistência infinita ou como uma chave aberta. Ok? Espero que vocês tenham compreendido todo esse raciocínio, reflitam sobre ele, voltem o vídeo e assistam quantas vezes for necessário. Ok? Deixem seus comentários a respeito desse defeito nesse mesmo vídeo, nosso vídeo 10, ou vocês podem colocar também os comentários lá no vídeo 9. Embora aqui esteja apontando aqui como vídeo 9, né? A gente sabe que isso aqui está sendo gravado nesse vídeo 10. Ok? E agora nós vamos começar a analisar o nosso vídeo 10, que, como prometido, é um vídeo bastante interessante. Ok? Então, obrigado e vamos lá. Então, senhores eletrônicos, chegamos aqui no nosso circuito 10, no nosso vídeo 10. Olha só que beleza de circuito. Nós temos aqui 2 transistores, um NPN e outro PNP, né, que está aqui polarizado. Então, está polarizado ou não está, né? Vamos analisar esse circuito, tá bom? Agora, antes disso, eu gostaria de pedir para vocês, se gostaram aí do circuito, do nosso início desse vídeo, dê seu like aí no canal, se inscreva no canal, compartilhe, vamos fazer esse canal crescer.
Tá? Peço a vocês que muita coisa boa para ser compartilhada com vocês e novos seriados que já estão prontos para serem disponibilizados aqui no canal. Beleza? Então, vamos lá. Vamos raciocinar comigo aqui nesse circuito. Eu vou fazer todo o raciocínio com vocês e a gente vai encontrar esse componente suspeito. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, como a gente já sabe, vamos tomar aqui as tensões sobre cada um desses componentes. Ok? Nós temos aqui que sobre o potenciômetro P1, que está configurado para a sua resistência mínima, nós temos uma DDP de 0 volts. Nós temos aqui, sobre o nosso resistor R3, resistor de polarização de base do nosso transistor NPN, uma tensão de 11,4 volts. Chega a 12 volts no resistor e do outro lado nós encontramos 0,6 volts. Nós temos aqui, na junção base e emissor do nosso transistor NPN, uma tensão de 0,6 volts. Lembrando aqui que está sendo mostrado o beta em que esse transistor foi dimensionado aqui no circuito. Caso seja necessário a gente utilizar para raciocinar, nós assim faremos. Temos aqui, na resistência interna desse transistor, uma DDP de 0 volts. No nosso resistor R1, nós temos sobre ele uma tensão de 12 volts. Olha só que interessante. No capacitor C1, nós temos uma DDP, vou colocar aqui desse lado, fica melhor, uma tensão de 0 volts. Sobre o nosso transistor PNP, entre emissor e coletor, resistência interna, nós temos uma DDP de 12 volts. Sobre o resistor R2, nós temos uma DDP de 0 volts. Sobre o nosso diodo LED, nós temos aqui uma DDP de 0 volts. Na junção emissor-base do transistor, nós temos uma DDP de 0 volts. Vou colocar aqui bem pequeno, mas a gente sabe que é uma DDP de 0 volts. Esse transistor tem aqui mostrando um beta de 70. Ok? Falta mais alguma coisa? O que é que a gente precisa agora? Da tensão sobre a nossa carga. Uma tensão de 0 volts na nossa carga. Carga RL, né? Resistance Load. Uma carga aí que tem uma resistência de leitura que a gente desconhece, não foi informado. Então não falta a DDP sobre nenhum dos componentes, né? Nossa fonte aqui, uma fonte de alimentação com tensão de 12 volts. Então vamos lá. Pessoal, vejam só, acompanhem aqui comigo. Antes da gente procurar visualizar a corrente, a gente observa essas DDPs e observamos também as tensões dos pontos. Tensões estas que estão sendo tomadas com referência em nosso terra, ok? Essa tensão de 0 volts. Então veja só, a gente vê que existe uma dependência direta entre o nosso transistor NPN e o transistor PNP. Por que isso? Veja só, presta atenção. Para que o PNP funcione, é necessário que o NPN funcione primeiro. A tensão de base do transistor PNP ela precisa ser mais baixa do que a tensão de emissor. Concorda comigo? E para que essa tensão ela tenda a cair, é preciso que a resistência do nosso transistor NPN ela diminua a resistência entre coletor e emissor. Isso vai fazer com que haja uma circulação de corrente através de R1. Para que esse transistor seja polarizado, a gente tem a dependência aqui do potenciômetro e do resistor R3. Essa configuração aqui vai ter uma determinada resistência que vai fazer circular essa corrente de base. Okay? Quando essa corrente polarizar o transistor NPN, ele vai fazer circular uma corrente entre coletor e emissor que vai polarizar o nosso transistor PNP, de emissor para base. Essa polarização vai variar a resistência de emissor para coletor, permitindo circular uma corrente da fonte diretamente para o ponto de coletor. Quando essa corrente chegar no ponto de coletor, ela vai se dividir
parte circulando através de R2, direto para o nosso diodo LED. O diodo LED vai acender, mostrando que o transistor PNP está funcionando, fornecendo corrente suficiente para essa malha séria, e a outra parte da corrente virá circular através da nossa carga, que nós não sabemos qual é, porém, ela deverá funcionar de acordo com os cálculos que foram feitos aqui para o nosso transistor PNP, ok? Então, não precisando saber qual é a intensidade dessas correntes, a gente consegue visualizar que corrente circula por P1, deve circular por R3, polarizar o transistor NPN, que vai permitir circular uma corrente através de R1 em direção à Terra. Fazendo circular essa corrente é o mesmo que dizer que está polarizando o nosso transistor PNP e, consequentemente, fazendo circular uma corrente de emissor para coletor, que ao chegar nesse ponto, parte da corrente vai vir para a nossa carga, fazendo ela funcionar, e parte da corrente virá através de R2 para acionar o nosso diodo LED. Então, esse é o funcionamento desse circuito, como ele deve estar funcionando. Agora, o que é que está acontecendo? Nós vemos que o nosso potenciômetro P1 está configurado para uma resistência mínima, ou seja, a corrente ela deveria passar através do cursor, que está totalmente curto-circuitando a resistência de 1 mega, fazendo com que a tensão de 12 volts chegue a esse ponto. Até aqui, o potenciômetro P1 está em bom funcionamento. Chegando a essa tensão de 12 volts nesse ponto, o que é que deve acontecer? O resistor R3 está configurado para sua resistência máxima, dando uma queda de 11,4 volts, fazendo chegar aqui na base do transistor uma tensão de 0,6. Ora, a junção base e emissor do transistor, ela praticamente é um diodo, que vai funcionar bem com 0,6, 0,7 até 0,8 volts, ok? Mas considerando um bom funcionamento aqui em 0,6 volts, nós temos de fato as tensões corretas neste ponto e neste ponto. Isso justamente por existir uma tensão de 0 volts no nosso terra ligado exatamente no emissor. Obrigatoriamente na base temos que ter essa tensão de 0,6, ok? Então, funcionamento normal de P1 e de R3. Quando chegamos nesse ponto de análise, nosso coletor do transistor NPN, aí o que é que nós podemos pensar? Ora, se esse transistor aqui estiver trabalhando na região de saturação, realmente aqui deve existir 0 volts. Ok. Ou seja, entre coletor e emissor, uma resistência de 0 ohms, exatamente devido à forte circulação de corrente que temos entre base e emissor. Essa forte circulação ela é justificada pelo fato do nosso potenciômetro aqui estar configurado para uma resistência mínima. Se pudermos imaginar aqui esse potenciômetro sendo manipulado para oferecer uma resistência maior, ele vai, nesta série, influenciar na resistência, aumentando essa resistência equivalente e fazendo com que a corrente circulante aqui ela diminua. Com essa diminuição, a resistência entre coletor e emissor iria variar para mais, podendo fazer com que essa tensão de coletor fosse diferente de 0, chegando a 1 volt, 2 volts, 3 volts. Isso aí nós não podemos dizer quanto. Mas o fato é que ele está com uma tensão de 0 volts. Podemos dizer que é uma possibilidade de saturação e não de defeito. Mas um aluno, nesse momento, pode perguntar: professor, essa DDP de 0 volts entre coletor e emissor desse transistor não pode caracterizar um curto? E eu respondo: pode, mas nós vamos ver o porquê de não ser isso, ok? Guarde esse raciocínio. Bom, nós temos aqui então, voltando, que a polarização desse transistor ela é suficiente para fazer uma saturação entre coletor e emissor. Então, nesse raciocínio, nós temos que o transistor está em bom funcionamento. Agora, esse transistor em funcionamento deve fazer com que o nosso transistor PNP funcione para levar corrente para a carga, ok? Mas vejamos que o transistor PNP ele está com uma resistência infinita entre emissor e coletor. Essa resistência infinita ela justifica a tensão de 0 volts no coletor do transistor, fazendo com que a carga não funcione e fazendo com que o nosso diodo LED também não acenda. Mas por que ele estaria oferecendo uma resistência infinita? Bom, para um transistor oferecer resistência infinita entre emissor e coletor, ele pode não estar polarizado,
ok? Então vamos verificar isso. Será que ele está polarizado? Seria um transistor aberto entre coletor e emissor? Bom, quando a gente verifica que existe uma tensão de 12 volts na base, aí o raciocínio vai dar uma travada, né? Ora, então quer dizer que o transistor ele vai estar aberto entre emissor e coletor e agora ele está em curto de base para emissor? Vamos com calma, a gente precisa raciocinar as coisas por parte, ok? Vejam que para existir uma tensão de 12 volts na base, isso não acontece apenas se for um curto de emissor para base. Então você não vai ter que ficar fazendo medida, desliga o circuito, mede para ver se está em curto, tira do circuito o componente, mede unicamente. Então vamos evitar isso, certo? O que é que nós vamos fazer? Vamos raciocinar aqui um pouco após a tensão de base. Olha, temos um outro componente aqui que está em paralelo com a junção emissor-base. Então, poderia o nosso capacitor estar em curto? Mais uma pergunta que a gente precisa guardar, né? Então, olha, a tensão-chave que vai responder para a gente esse defeito é exatamente a tensão de base, ok? Essa tensão aqui leva a gente para dois raciocínios. O primeiro raciocínio é que, se realmente o capacitor C1 estiver em curto, ele vai trazer a tensão da alimentação de 12 volts para a base do transistor. Isso vai despolarizar o transistor PNP. Tendo 12 volts na base e 12 volts no emissor, nós vamos ter essa DDP de 0 volts, indicando que não está acontecendo circulação de corrente nessa junção. A falta de circulação dessa corrente ela faz com que a resistência entre emissor e coletor realmente seja infinita e justifica, consequentemente, a tensão sobre a nossa carga. Então, C1 é uma hipótese válida de defeito nesse circuito. C1 em curto, ok? Agora, se a gente elimina essa hipótese, a gente pensa, não, C1 está bom. Você foi lá, tirou ele do circuito, mediu a resistência, ele está dando infinito, mediu capacitância, tá ok? Beleza, coloca de volta aí o componente. A gente vai raciocinar uma outra hipótese agora. Qual seria essa outra hipótese? Se a gente tem C1 em bom funcionamento, como essa tensão de 12 volts poderia chegar na base? Nós temos que R1 ele tem uma resistência de 10K. Caso ele ofereça uma resistência infinita, isso justificaria essa tensão de 0 volts no coletor. Como? Ora, se o transistor NPN está polarizado de base para emissor, fazendo com que a resistência interna dele ela diminua para 0 ohms, essa tensão de 0 volts que está nesse ponto, no nosso terra, ela vai passar para o coletor com o mesmo valor de 0 volts. Então, justifica a nossa tensão de coletor, a resistência infinita do resistor R1. Com R1 aberto, nós temos, e essa tensão de 12 volts? Como é que ela vai existir aqui nesse ponto se ela não está vindo através de C1, já que C1 estando em bom funcionamento, ele vai oferecer uma resistência infinita no seu instante final depois de estar carregado. Então, de fato, a tensão de 12 volts ela só tem um caminho para estar vindo, que é através do diodo interno desse transistor, existente aqui entre emissor e base. Então, como não vai ter lugar para a corrente circular, a tensão de alimentação ela vai chegar no emissor, o único caminho que ela tem é o diodo interno, né, que é uma junção, podemos dizer que ela é bastante similar a um diodo, e ela vai deixar passar para a base a tensão de 12 volts. Por quê? Porque não há circulação de corrente. Não há caminho para a corrente circular via R1 e nem tampouco via C1. Portanto, isso justifica a resistência infinita entre emissor e coletor, né? Transistor operando no corte. Então, o que é que nós temos aqui de conclusão? Nós temos duas possibilidades de defeito, ok? Que em raciocínio lógico elas são as duas hipóteses válidas para ocasionar as mesmas tensões existentes nesses pontos, as mesmas tensões que esses componentes estão retendo nesse momento de defeito, ok? Então, nós ficamos com essas duas hipóteses sem poder escolher entre uma e outra. Isso a gente só vai descobrir na prática, ok? Mas nós temos aqui, em resumo, sem precisar medir todos os componentes, né, sem analisar cada um individualmente na prática, a gente, através do raciocínio, reduziu em dois componentes. Transistor PNP em corte,
transistor NPN na saturação, porém R1, ou oferecendo resistência infinita, ou C1, oferecendo um curto. Ok? Concluindo esse raciocínio, peço a vocês, novamente, ajude o canal a crescer, dá um joinha, se inscreve, compartilha esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. Esse é o 10º vídeo dessa primeira temporada do seriado Análise com Transistor Bipolar. Seriado grátis disponibilizado aqui no canal Alce. Beleza? A partir de hoje será iniciado um novo seriado. Lembram disso? Lembram o que eu falei no vídeo passado? Pois é, vejam que curioso. O nome do seriado é O que é? Acompanhe os vídeos desse seriado, pois são bases importantíssimas para se ter na análise lógica de circuitos eletrônicos. Beleza? Espero que gostem, obrigado e até a próxima aula. Fui!